prefeito usa muito, o Rio de Janeiro, na sua história, ele como que veio fugindo do seu centro. Quer dizer, a cidade não nasce aqui no centro, nessa região, mas ela vai crescer principalmente aqui, vai ganhar a dimensão que tem na região central, sobretudo na região portuária, mas aí começa a se deslocar para o Catete, para o Flamengo, para o Botafogo, para Copacabana, para Ipanema, para o Leblon, para a Barra. Daqui a pouco, sei lá para onde a gente vai mais. A Barra, que há 20, 25 anos atrás estava a meia hora do centro, hoje está a 2 horas se ninguém furar o pneu no túnel lá, como é que chama o túnel Zuzuanzo. Então, a distância física é a mesma, mas a distância em termos de mobilidade ela foi aumentando. E isso numa lógica um pouco da cidade que foge do seu centro. E aqui o que a gente está recuperando, desculpem a frase mal formulada, mas é a centralidade do centro do Rio de Janeiro, naquilo como polo dinâmico de todo esse tecido urbano, né? Para viabilizar esse papel, esse reforço desse papel, é importante que se introduza aqui também um outro patamar de mobilidade, que não é só para o centro. Quer dizer, as cidades no mundo, nenhuma tem solução baseadas no transporte individual. E aqui tem uma coisa assim que é simbólica da perimetral, porque a perimetral é um marco muito forte de uma cidade que é pensada para os carros, mais para carros. E aqui um marco que a gente quer colocar é começar a ter uma cidade que é pensada mais para as pessoas. Tem que ter uma solução de mobilidade, a gente está propondo esse outro patamar de mobilidade focado sobretudo no transporte público. Quer dizer que tudo se resolve a partir daí? Não, mas quer dizer que se aponta um caminho muito claro nessa direção. Isso num conjunto de um olhar também para uma agenda que não podemos abrir mão, de que esse espaço urbano ele precisa ter traços de sustentabilidade ambiental, urbana, social, cultural. Então, isso é o que amarra esse conjunto da operação. Pode passar, por favor. A gente falava da modelagem institucional. O Porto Maravilha é, em gênese, ou basicamente, uma operação urbana consorciada. Instrumento de política urbana, criado pelo Estatuto da Cidade e com o objetivo de estimular a revitalização de áreas urbanas degradadas, de vazios urbanos. Ou seja, não preocupado com a expansão indefinida do tecido urbano, como a gente vem assistindo em várias cidades do Brasil, e o Rio de Janeiro é exemplo, mas de pensar numa cidade mais concentrada e que aproveite melhor os espaços já antropizados, né? E a região portuária, ela se configura, sobretudo, com isso. Um vazio urbano e uma área em um processo de degradação aí de décadas, né? Não é a primeira operação urbana consorciada. São Paulo já tem experiências disso desde os anos 90. Então, o nosso ineditismo não está aí. A nossa operação urbana, em particular, tem algumas diferenças, a gente pode voltar e debater nelas, mas, enfim, o que a gente quer marcar é que a novidade não está em fazer uma operação urbana, já que São Paulo já fez. Para cuidar dessa operação urbana, o município cria, então, a empresa a qual eu presido, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio, de implementar essa operação urbana. Então, a empresa de economia mista tem pelo Brasil inteiro. Mas, com esta característica, com essa finalidade atrelada a uma operação urbana, isso sim é uma novidade. Política de incentivo fiscal tem em todo canto, mas atrelada às finalidades dessa operação urbana, ou seja, como parte dessa modelagem, não como algo em paralelo, independente, isso também a gente está trazendo nesse conjunto, nessa novidade. Reconhecendo que a realização de uma operação urbana depende muito da relação do engajamento, do envolvimento, do investimento do mercado imobiliário. Reconhecendo que o município não é o melhor agente do mercado imobiliário, então o município recorre aí a um instrumento do mercado imobiliário que pode cumprir essa função de fazer essa relação com o mercado imobiliário para promover isso que a gente está chamando de desenvolvimento imobiliário.
que é um fundo de desenvolvimento de investimento imobiliário. Não é o primeiro, tem vários, mas a gente está trazendo esse fundo função, de novo, da operação urbana. E para fazer o processo de requalificação urbana, a opção foi por fazer via um contrato de parceria público-privado. Está aqui o nosso José Renato, que é o presidente da concessionária Porto Novo, que é a empresa que ganhou a licitação e é responsável pelos serviços e obras de requalificação urbana daquela região. Tá? E aí, só pontuar por que a gente faz essa opção. Diferentemente de outros processos que a Prefeitura do Rio ainda usa, normalmente você faz uma contratação via lei de licitações, via 8666, a empresa contratada vai lá, executa a obra e a tarefa de manutenção daquele equipamento, daquela obra, daquela via que foi construída, fica sob a responsabilidade do poder público. Nesse caso aqui, como se trata de uma concessão, primeiro, por ser uma concessão, envolve a prestação de serviço e a manutenção daquela infraestrutura urbana. Então, o que está se contratando é uma Prestamar, cuja empresa, para prestar o serviço nesse determinado patamar, precisa readequar aquela infraestrutura urbana e cuidar dela. E nós estamos falando de um contrato de 15 anos. Portanto, aquilo que está sendo construído hoje, pela concessionária, é obrigação dela manter até 2026. Isso é uma experiência, nesse caso, nova, não por ser uma concessão, tem concessão de rodovia, a Transcarioca é uma PPP também, mas por se tratar da concessão de um conjunto de serviços urbanos, que isso sim é novidade, que é um desafio grande para a concessionária, já que é a primeira experiência nesse sentido, um desafio grande para o poder público, que é o primeiro momento de convivência dessa relação diferente. Mas o que a gente tem aí é que uma empresa assume a responsabilidade de fazer as obras de requalificação e manter essa infraestrutura por um longo período. Portanto, conseguir garantir e sinalizar para o cidadão, para o mercado, para quem for, que esta requalificação, ela tem uma intenção de longevidade, tem uma questão de qualidade inerentemente embutida nela, que diferencia dos outros. Por que a gente está dizendo isso? Por força do contrato de PPP, se as obras agora são mal executadas, isso significa imputar mais custos à manutenção delas ao longo do período de manutenção, que passa a ser um problema para a concessionária. Quanto melhor a qualidade da obra que ele fizer agora, menor custos de operação e manutenção ao longo do período que ele tiver de fazer isso, né? Isso pode representar ganhos operacionais para a concessão? Pode, que bom, mas, sobretudo, garante para o cidadão que as obras estão sendo executadas com padrão de qualidade bastante apurado, porque é o interesse da própria empresa que está fazendo agora quem vai manter isso. Então, interessa a ela que esse padrão de qualidade seja mantido. Pode passar, por favor. Então, a operação urbana, não sei quantos são familiarizados com esse tema, vou tentar passar aqui rapidamente, é fundamentalmente uma operação que é aprovada por lei municipal, portanto, também, acho que é importante sempre lembrar, a Operação Porto Maravilha é objeto de uma lei. Então, o que a gente está fazendo hoje é cumprir a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores em 2009, tá? Inclusive com o programa de intervenções, que é o que a gente está implementando hoje. E é basicamente uma lei que estabelece, autoriza a mudança de padrões de ocupação e uso do solo em determinada área e autoriza o aumento de potencial de construção, o aumento de gabarito nessa área. Esse potencial de construção adicionado, ele é utilizado pelo empreendedor por meio de pagamento de uma outorga onerosa ao município, nesse caso, por meio da venda de títulos, chamados certificados de potencial adicional de construção, e a mesma lei obriga ao município a utilizar o dinheiro arrecadado na venda desse potencial por meio dos CEPACs, por meio desses títulos, na região para a requalificação urbana daquela região. Tá? Então, é um dinheiro carimbado, né?
Um argumento que a gente fala, por que está gastando tanto na perimetral e não gasta em outro lugar? Ao contrário, ali não tem dinheiro do Tesouro, é um dinheiro da venda desse ativo, que na verdade é o direito a construir para cima, explorar o ar, e que deve ser, por lei, obrigatoriamente aplicado naquele programa de requalificação que foi aprovado na lei. Então, isso é a operação urbana como conceito. No caso do Porto, eu acho que um dado interessante, nosso diretor de operações está aqui, o Lobo, ele voltou na legislação anterior da operação urbana Porto Maravilha, e a gente se viu até um tanto surpreso com a novidade. A legislação anterior autorizava um volume de construção na região portuária que beirava os 7 milhões de metros quadrados, não é isso, Lobo? Com a operação urbana, esse número caiu para pouco mais de 5 milhões. O que se fez aí para dar o aumento de potencial de construção? Antes era uma zona industrial, então esse volume de construção significava ocupar todo o terreno. Agora, com a nova legislação, se permite edifícios mais altos, mas a taxa de ocupação do solo diminuiu. E nas áreas onde o gabarito subiu mais, a taxa de ocupação chega a 50%. Ou seja, nós temos mais área livre, horizontal, e para quê? Para mais calçada, para mais jardim, para mais ciclovia, enfim, para as pessoas poderem desfrutar em troca da verticalização. Eternamente vai ser um debate. É uma visão de cidade que corresponde a uma visão de cidade concentrada, onde as pessoas possam morar próximo do trabalho, possam ter condições nesses edifícios, por eles estarem afastados, não ter essa situação que tem aqui na Rio Branco, de um prédio colado no outro, a exigência de afastamento de recursos, ter uma ambiência, ter um padrão de ocupação do solo, do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista ambiental, mais interessante, mais saudável. Tá? Pode passar, por favor. Essa tabela a gente deixa aqui porque a gente fala que quer adensar a região. Então, muita gente pergunta, mas o que está se fazendo para isso? Então, essa tabela mostra, eu queria pedir para a gente prestar atenção, principalmente naquela última coluna, aquilo mostra a relação da quantidade de CEPACs necessárias, se você for construir num mesmo lote, um empreendimento comercial e um empreendimento residencial. Então, a gente vê que, via de regra, para fazer um empreendimento residencial, a quantidade de CEPACs que o empreendedor precisa comprar é sempre menor do que se ele for fazer um edifício comercial. Isso é um parâmetro introduzido na lei, intencionalmente, para estimular a produção de residência, já que o metro quadrado comercial é maior no mercado do que o metro quadrado residencial. Se o custo de produção do residencial cai no mesmo terreno, isso eu estou dizendo para o cara que vale a pena ali investir em residência. Não bastasse esse incentivo, que já está na lei, por decisão do prefeito Eduardo Paes, a gente já submeteu à Câmara de Vereadores outros 2 projetos de lei ligados a essa filosofia, como complementar a essa modelagem, para mais incentivos aos empreendimentos residenciais na área do Porto, e fixando aí uma meta de que 50% desse estoque de potencial de construção seja utilizado para empreendimentos residenciais. Nós estamos falando de 2 milhões de metros quadrados de residência. A gente fez uma conta grosseira aí a 75 metros quadrados cada apartamento, estamos falando o quê? De 1.500, 1.800, não, de 15 mil, 18 mil unidades residenciais na região. Tá? Então, para reforçar essa intenção clara de que nesse novo centro, a gente pretende um centro adensado, um centro onde as pessoas possam trabalhar, mas também possam morar, possam se divertir, ou seja, isso impactando no sentido da mobilidade, você morar próximo do trabalho, enfim, as necessidades suas de deslocamento, elas vão diminuir, e isso a gente vê como uma referência, como um exemplo, como um padrão urbanístico que deve ser seguido. Tá? Pode passar, por favor. Essa tabela mostra a modelagem financeira, em particular,
Estão tentando, mais uma vez, ser breve, ela vai ficar aí, está disponível já para o clube, você tem mais detalhes dessas informações no nosso site. Só para entender, o município, então, ele emite CEPACs e incorpora, aporta na SEDURP, na companhia, esses CEPACs, esses imóveis. Por sua vez, esses CEPACs imóveis são aportados no Fundo de Investimento Imobiliário, tá? Que vão fazer a relação com o mercado imobiliário. Esses ativos, eles foram adquiridos pelo FGTS. Então, é um conjunto de ativos no valor, na época, isso foi por meio de leilão público na Bolsa de Valores, naquele momento os ativos foram adquiridos por 3,5 bilhões de reais. O FGTS, isso é condição do edital, o edital também está no nosso site, quem quiser consultar, ver detalhes, está à disposição lá. Ao comprar esses ativos, o FGTS assumiu a obrigação de pagar a despesa da operação urbana ao longo de 15 anos. O que é a despesa da operação urbana? É o contrato de parceria público-privada, contrato no valor, no ato da assinatura, 7 bilhões e 600 milhões de reais, por 15 anos, tá? E as outras despesas da operação. Custeio da SEDURP, ou seja, a SEDURP não é mantida com recurso do Tesouro, é mantida com recurso da operação urbana, as próprias despesas do Fundo de Investimento Imobiliário, estimadas em 400 milhões ao longo também desses 15 anos. Então, o FGTS comprou esse ativo e assumiu a obrigação de pagar essa conta em 15 anos. Então, o FGTS não entregou 3,5 bilhões à Prefeitura naquele momento. Tem um fluxo de pagamento ao longo desses 15 anos. Como é que ele... Aí a gente pergunta, mas o cara recebeu 3,5 em ativos e vai pagar uma conta de 8, como? Com a negociação desses ativos no mercado. Tá? Para dar algum número, para ajudar a gente a pensar, os CEPACs foram arrematados no leilão a R$ 540. Hoje, esse fundo está negociando CEPACs a 1.280, 2 anos depois. Ou seja, o fundo, naquele momento, apostou na valorização do ativo, que está ocorrendo nesse momento, já está sendo praticado nesse momento, o que aponta para ele a perspectiva de gerar a rentabilidade necessária para pagar a conta da Prefeitura e reaver o seu capital e remunerar o seu capital, o capital que ele investiu no início. Tá? Isso aqui traz um outro dado interessante, significa que o município, ao entregar um ativo de 3,5 para receber 8, ele também já está capturando boa parte da valorização imobiliária daquela região, sem falar na expectativa de crescimento de receita anual de IPTU e ISS. Também, para dar um outro dado, o IPTU da região portuária em 2012 foi 10 milhões.